Bom dia. Vamos lá, então, estamos aqui no Museu Arqueológico de Itaipu. Maria, a gente esteve aqui em outra ocasião, né, já faz cerca de um ano, né, e vocês estavam restaurando os objetos, as peças, né, quer dizer, fazendo esse projeto da exposição. Então agora nós estamos voltando com a exposição já pronta. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre esse acervo, né, porque parece que é um acervo do museu. Bom, o projeto de curadoria dessa exposição foi pensado de uma forma a gente tratar desses 8.000 anos de história aqui da região. Então, a gente tinha que condensar isso tudo num espaço de cerca de 30 metros quadrados, que é esse espaço da capela, e dar conta disso, né, nesse espaço aqui, tratar desse período todo. Maria, como é que você fez esse projeto de curadoria do acervo? O projeto de curadoria foi pensado aqui dentro do museu e a gente contou com a colaboração de profissionais de outras instituições. Por exemplo, o professor Marcos Caldas, arqueólogo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, assim como o Laboratório de Antropologia Biológica do Museu Nacional, para a parte de ossada humana e da parte do acervo arqueológico pré-histórico. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma simulação de sepultamento em sítio Sambaqui. Esses esqueletos foram encontrados aqui? Sim, ele é uma montagem com uma ossada, várias ossadas, né? E as peças são aqui do sítio Duna Grande, pertencentes à coleção Hildo de Melo Ribeiro. Bom, a gente está aqui na Duna Grande, Itaipu, né? Com um anexo do Parque Estadual da Serra da Tiririca, com uma característica um pouco diferenciada, né? O Parque Estadual da Serra da Tiririca, ele tem uma zona de condição florestal, né? Que é a serra propriamente dita, e o anexo da Duna tem uma característica mais histórico-cultural, né? Uma área com histórico aí de ocupação de civilizações passadas, né? Viveu aqui povos de sambaqui, sambaquieiros, né? Que se organizavam na duna e se alimentavam de mariscos, de ossos, assim como os demais povos dos sambaquieiros, né? A gente tem a sorte de ter o Museu de Arqueologia de Itaipu aqui do lado, que a gente fala que é a extensão do nosso quintal, né, que a gente tem uma parceria aí, e trabalha sempre junto. Então, a proposta é dar cara de instituição a esse território e criar estrutura para visitação, para conservação do local, né, e mostrar para a comunidade local, para o visitante ou da sociedade, de um modo geral, o que é um sítio arqueológico, o que é a duna, né, o histórico da duna, por que cuidar desse território, desse espaço, né? A gente está trabalhando com a Escola Municipal Professor Marcos Valdemar. É uma escola aqui do entorno do museu,
cujos alunos moram aqui na região. Isso era importante para a gente no intuito da gente trabalhar com moradores da região, pensando a preservação desse ambiente e a relação com o próprio museu. Então, esse projeto agora está na etapa de visitação do Morro das Andorinhas, onde eles fazem reconhecimento de todo o ambiente, dos ecossistemas existentes na região, relacionando com a história de ocupação, né, da região de Itaipu. Depois a gente passa por uma fase prática de coleta de espécimes na laguna de Itaipu e na praia de Itaipu. E onde a gente vai trabalhar com os pescadores diretamente, os pescadores artesanais, trabalhando todo esse conhecimento popular, junto de biólogos que vão estar fazendo a medição, ensinando eles a fazer medição. Ao final a gente vai ter a produção de dados científicos que vão ficar no museu, mas produzidos pelas crianças. Eu acho que a peça mais importante do museu, né, ou mais, pelo menos, mais exuberante do museu, que é a canoa de Jequitibá. Essa canoa foi doada ao museu pela comunidade em 1979, por intermédio da professora Lina Knaip, do Museu Nacional, no momento em que ela fazia a pesquisa de salvamento no Sambaqui de Cambuinhas. Ela é uma peça centenária, era utilizada como um coxo de tingimento das redes de pesca, e ela estava com uns problemas de conservação e foi necessário passar por um restauro para que ela pudesse figurar aqui na exposição. Foi um trabalho que durou cerca de 3 meses, esse processo de restauração. Acho que essa peça é muito emblemática, né, porque ela revela, primeiro, a relação do museu com a comunidade, né, uma doação da comunidade, uma peça que era usada pela comunidade, né, e depois a relação do museu com o meio ambiente, né, quer dizer, é uma peça de Jequitibá, uma madeira antiga, centenária, né, depois teve um trabalho de restauração, então ela envolve muitos processos, né? Isso, ela simboliza, de fato, assim, toda a junção desses aspectos que o museu vem trabalhando. A madeira, o Jequitibá, encontrada na Mata Atlântica, que a gente tem aqui no Parque Estadual da Serra da Tiririca. Ela revela uma história, né, de mais de 100 anos da presença desses pescadores na região, da colônia de pescadores, o uso que eles deram no passado como embarcação, depois é transformado num coxo de tingimento. Aí a doação ao museu, em 79, passa para o museu como uma forma de preservar, né, eles sabiam que podiam contar com a instituição para preservar esse pedaço da história deles. Todo dia, o sol da manhã vem e nos desafia, traz sonho pro mundo quem já não queria. E aqui estou vendo é o que, um gavião? Sim, é um gavião caburé, é um animal empalhado que foi doado pelo Parque Estadual da Serra da Tiririca também para compor esse módulo, que é um módulo que fala da relação ambiente, pescadores, como isso funciona aqui na região de Itaipu. Na realidade, todas essas peças são doações, tanto do parque quanto de moradores aqui, pescadores tradicionais da região. Quer dizer, é um módulo que representa mais essa relação com a comunidade, né, com os pescadores. Certamente, ela tem por objetivo trabalhar isso, o museu, a comunidade e o entorno, como funciona, como essas 3 coisas se relacionam. O museu, ele preserva aqui como se diz, uma coisa indígena, né, de acontecimento das dunas, né, da região, e ele preserva uma história que, quer dizer, para mim é uma história bonita de Itaipu, né, porque nós temos lá coisas que representam a nossa pesca, tem objetos ali que devem ter 100 anos ou mais. Eu, principalmente, doei ali para o museu materiais que
como chumbos fervidos do barro, agulhas que eram feitas de madeira, né? Alguns pedaços de corda, algumas coisas. Então, quer dizer, traz uma lembrança bonita da pesca, né? Que vem dia a dia, vem diminuindo, a gente não sabe até quando vai ser preservado isso aqui. Então, quer dizer, o museu, ele em si, ele ainda dá essa proteção a gente, né? Porque nós temos ali um testemunho, uma história para contar do que, como a gente sobrevivemos, como vive a comunidade da pesca. Maria, eu estou vendo aqui que você tem um acervo de blocos testemunhos. Você pode falar um pouquinho para a gente desse acervo? Esse acervo ele foi constituído em 1979, foi o ano da pesquisa de salvamento do Sambaqui de Camboinhas, aqui do outro lado do museu, né, cerca de 500 metros, onde a gente tinha esse sítio arqueológico, datado de 6.000 anos antes de Cristo, e naquele momento a especulação imobiliária na região estava muito forte, estava começando ali. Iam fazer uma construção em cima do sítio arqueológico. Então, como forma de preservar aquele remanescente, aqueles vestígios dos povos pré-históricos, dos sambaquieiros, uma equipe do Museu Nacional foi formada, coordenada pela professora Lina Knaip, e eles vieram e usaram pela primeira vez essa técnica de preservação de sítio, de forma que isso pudesse ser pesquisado posteriormente em laboratório. Então, ali você consegue recuperar as camadas estratigráficas para fazer uma datação, se for necessário, se quiser aprofundar a história da região, né? Maria, como aluna de museologia, eu tenho muito interesse sobre a museografia. Então, eu gostaria que você nos falasse de quem é o projeto, falasse sobre os textos, a comunicação, a questão das etiquetas, se houve contratação de uma equipe externa, enfim, toda essa questão que hoje em dia a gente tem no mercado, e você poderia falar um pouquinho sobre isso? A pesquisa para essa exposição, o projeto ele foi concebido internamente na instituição. Eu pensei o projeto museográfico, eu fiz maquetes e pensei o projeto das vitrines, como seriam, o que seria interessante, o que entraria em cada uma delas. E a partir disso aí a gente contratou um designer para poder botar o desenho técnico, transformar isso em medidas e ver se era possível de fato. Nisso a gente conversa com vidraceiro, conversa com o marceneiro para ver o que é possível. Algumas coisas a gente teve que adaptar, porque nem tudo que a gente imagina que é possível pode acontecer na prática. Isso tudo foi sendo pensado ao longo do tempo, foram 2 anos pensando esse projeto, as possibilidades, até passar para uma fase posterior de seleção de acervo. Para isso a gente contou, como eu falei anteriormente, com a equipe do Museu Nacional, mas assim, tudo seguindo o fio lógico da exposição, que é trabalhar a ocupação humana na região de Itaipu e principalmente com o acervo que a gente tem na instituição.